Então vamos lá, hoje nós vamos falar do processo de busca e apreensão no processo de alienação fiduciária. Se esse conteúdo te interessa, fique conosco e ao final do vídeo você vai entender as principais defesas que você pode arguir para tentar manter o bem na sua posse e, sobretudo, declarar a ilegalidade do processo de busca e apreensão. Nós dividimos 5 pontos essenciais a serem analisados em todo o processo de busca e apreensão. Tirando toda aquela fase do processo burocrático, da leitura do Decreto 911 de 1964, da purgação da mora, da construção de mora, nada disso. A gente vai falar em nada disso no vídeo. Eu vou tentar trazer aspectos muito práticos que você pode, sozinho, começar a desenhar uma estratégia de defesa. Você vai identificar, se você passa por um processo de busca e apreensão, se essas técnicas poderiam ser utilizadas para o seu caso. Vejam só. No processo de busca e apreensão, ela é uma execução antecipada. O processo de busca e apreensão visa, em linhas gerais, garantir que o crédito concedido ao tomador do empréstimo, a você, seja um crédito barato. Então, por isso, se desenhou o processo de busca e apreensão de bens dado em garantias para a concretização de empréstimos pessoais. Esse desenho trouxe sim uma vantagem processual aos bancos, aqueles que emprestam valores. Em troca, exigiu deles que trouxessem taxas de juros melhores. Essa é a dinâmica que tem que ficar bem compreendida por todos nós. Portanto, se no processo especial, que é o da busca e apreensão, um critério fundamental deve ser sempre observado. Houve a notificação da mora, houve a notificação do débito ao devedor. Se houve, esse é o primeiro critério que deve ser observado por quem passa por um processo de busca e apreensão. Você recebeu uma notificação para que você pudesse, eventualmente, quitar as parcelas em atraso? Isso aconteceu antes de iniciada a busca e apreensão? Se não aconteceu, então você tem uma grande tábua de salvação, que é a irregularidade na constituição do devedor em mora. Por isso, a gente liga com o segundo ponto, que é a presença de juros abusivos, juros remuneratórios. Nós estamos falando aqui que os únicos juros contratuais que podem ensejar a irregularidade da constituição em mora são os juros remuneratórios, aqueles juros que você paga no período de normalidade. Os juros de mora, a multa de mora, a comissão de permanência, a multa moratória, a multa diária ou qualquer outro termo relacionado à multa no contrato não se refere aos juros remuneratórios. Todas as multas, elas só são pagas no período que o contrato está na inadimplência, e isso não é relevante para a busca e apreensão. O relevante é que os juros remuneratórios, então aqueles juros que você paga no período de normalidade contratual, no período de adimplência contratual, se este estiver abusivo, aí sim você atrai o instituto da mora do credor. Quem estava em débito no contrato não era o devedor. Quem estava em débito no contrato era o credor, que cobrava juros remuneratórios abusivos. Isso é capaz de desconstituir a mora, trazendo para você uma tábua de salvação muito firme no judiciário, para que o processo de busca e apreensão seja declarado indevido. Um terceiro ponto que deve ser observado é a pré-existência ou a existência concomitante de negociação extrajudicial junto com o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Existem julgadores que entendem que falta o interesse de agir quando você está negociando com o devedor e no mesmo momento você está judicializando a ação de busca e apreensão. Ou você resolve na esfera extrajudicial e renuncia dela, e aí sim você ingressa na esfera judicial, ou não dá para que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Então a negociação concomitante ao ajuizamento da ação de busca e apreensão pode ensejar a necessidade de extinguir a ação de busca e apreensão, principalmente porque ainda não se definiu qual é o saldo devedor. Vejam, em alguns contratos que defendemos em demandas judiciais, nós observamos que a negociação permite um pagamento. E quando você faz o pagamento, você diminui o seu saldo devedor, evidentemente. E assim, a ação de busca e apreensão não trouxe corretamente o saldo devedor. Dessa forma,
não teria se constituído em mora o devedor a partir da última inadimplência. Portanto, a negociação extrajudicial pode atrair a necessidade de extinção da ação de busca e apreensão para o protocolo de uma nova, a partir da nova inadimplência, onde se comprove a nova constituição em mora do devedor. Essa é uma das hipóteses, inclusive, mais técnicas que nós encontramos para arguir nulidade do processo de busca e apreensão. E o quarto e quinto pontos a serem trazidos na defesa da ação de busca e apreensão é a existência de fraude contratual, e aí se existe fraude contratual, não houve pactuação, o veículo que foi dado em garantia na realidade não foi financiado por você, isso é um elemento de prova muito relevante para interromper o segmento da busca e apreensão. Aliado a isso, existem os contratos em que não há a previsão, por exemplo, de juros capitalizados. E aqui, sem muito desenho, sem muita dificuldade, vamos falar apenas que, se no contrato há previsão de um juros mensal e não há previsão de juros anual, isso quer dizer que o seu contrato, para o judiciário, não previa a possibilidade de se cobrar juros capitalizados. E assim, pode ser que os valores que estão sendo cobrados pelo banco a você, tomador do empréstimo, a você, devedor, são valores muito exagerados, porque deveriam ter sido calculados na metodologia de juros simples, e não foram. Então isso também atrai aquele segundo tópico, onde nós descobrimos que quem está em mora no contrato é o agente bancário, que cobra do tomador do empréstimo parcelas além do que são devidas. Então, assim, não estaria constituído em mora o devedor. E, de igual forma, a ação de busca e apreensão não poderia seguir, já que ela se trata de um procedimento absolutamente especial. Ela também tem um regramento extremamente rígido. Ela tem uma execução antecipada, mas ela exige um procedimento muito rígido para que ela possa acontecer. Se algum desses pontos aconteceu no seu contrato de financiamento, então fique ciente de que você tem grandes chances de interromper o curso da ação de busca e apreensão ou mesmo de ter o julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão e o bem deverá, assim, ou ser restituído a você, ou se já vendido, ser pago o valor da tabela FIP dele, ou se não foi apreendido, ser extinta a ação de busca e apreensão e todo o processo deve começar novamente. E assim, para mais conteúdos como esse, fique atento ao nosso canal. Aqui, nós não pedimos para você seguir, para você compartilhar, isso você faz. Seu conteúdo engrandeceu, lhe trouxe um conhecimento novo. Se isso aconteceu e foi relevante para você, aí sim, aí você curte, você comenta, você compartilha com aquele seu colega que precisa também conhecer desse material e evoluir profissionalmente ou mesmo civicamente. Fica o nosso abraço, até os próximos vídeos.